Você está no Dados Mágicos e esse é o nosso quadro RPG Sem Filtro, em que eu sempre vou trazer um criador ou criadora de conteúdo de RPG para falar sobre algum tema sensível ou polêmico de RPG de mesa. A gente vai ouvir sempre a opinião dessa galera. Hoje nós estamos aqui com a nossa jogadora profissional de RPG, Mione Lefei. Pessoal, tudo bom? Eu sou a Mione Lefei, sou criadora de conteúdo. Eu tô sempre jogando na mesa de alguém, porque eu sempre fico implorando para as pessoas me chamarem para as mesas. E, bem, sou aqui do Dados Mágicos também, junto com o Oblitar e com o resto da galera que vocês já conhecem. E eu represento o dadinho roxo aqui no símbolo do Dados Mágicos. E acho que é isso. Hoje a gente vai falar sobre construção de personagens, né? Ninguém melhor que a nossa jogadora profissional para isso. E a gente vai levantar alguns temas aqui. Queria saber, eu vou levantar ali o título e você dá a sua opinião, tá bom? O primeiro deles é o seguinte: sendo o RPG uma atividade ali imersiva em que eu quero fugir da minha realidade, né, em que eu posso dar um tempo no terror do mundo real que nós estamos vivendo, meu personagem deveria ser perfeito, sem defeitos. Ele deveria ser aquilo que eu almejo na minha imaginação, na minha cabeça. O que você acha sobre isso? Pode ter personagem perfeito dentro do RPG? Sim, que é válido. Eu acho que não existe... Não vamos cagar regra para RPG. Tipo, pode, não pode aquilo, entendeu? Eu acho que, assim, um personagem perfeito é um personagem chato. Entendeu? Tem uma história bem antiga, não vou me lembrar de onde eu escutei ela, mas que ela fala sobre você imaginar um mundo perfeito, onde todas as coisas que você quer simplesmente aparecem ali pra você, magicamente na mesma hora. E um dia, beleza, no começo vai ser tudo bem legal, mas depois vai passar a ficar chato, porque é tudo perfeito demais. Até que um dia você deseja ter mais emoção, né? Que seja uma vida mais com mais emoção. E aparece um botão você vai apertar para, tipo, ter mais emoção na vida, e a partir daí você tem um mundo que não é perfeito, porque a perfeição é chata. Então, a partir do momento que a gente pensa que essa perfeição é chata, um personagem que você julga perfeito, ele não vai ser perfeito porque ele vai ser chato. Você não tem como criar o personagem perfeito. Ainda mais que você pensa assim, porque o meu personagem não tem defeitos. Tá, beleza, mas não tem defeitos o quê? Físicos, não tem defeitos morais, não tem defeitos de julgamento, entendeu? Ele sempre age da forma correta, mas o correto é sempre correto, né? Porque a linha é bem tênue entre o certo e o errado. E uma coisa que hoje você considera certa, amanhã você pode considerar errado. E por aí vai. Então, eu acho que não é nem uma questão de, eu vou criar o personagem perfeito. Ele não existe. Não existe uma forma de você criar um personagem perfeito. Por outro lado, a gente tem a questão do seguinte: se o meu personagem também tiver muitas falhas, duas uma, ou eu vou ocupar muito tempo de sessão sofrendo as consequências dessa falha, ou enfim, envolvendo elas, mostrando elas, ou não vai dar tempo de trabalhar nenhuma delas dentro do RPG. E aí eu criei as falhas nesse personagem à toa. O ideal é nunca fazer nada em excesso. Você nunca tem um personagem que ele é bom demais ou que ele é ruim demais. Eu vou dar um exemplo bem prático de uma raça no sistema de Tormenta, que eu acho que ele mostra muito essa parte do equilíbrio, que é a raça do Duende. Porque o Duende, ele tem uma falha que é terrível para caso você vá fazer um Duende que bata, como eu resolvi fazer, porque ele tem energia ferro. Então, a partir daí, você, e o ferro em Tormenta é qualquer metal ele tem ferro. Então, não adianta você falar assim, eu vou utilizar, sei lá, parada de cobre, tem ferro ali, entendeu? Então, você pensa por esse lado, é muito ruim. É uma falha imensa, né, pro personagem. Porém, ele tem uma habilidade que é o encantar objetos. Que você pode colocar qualquer encantamento em qualquer objeto, desde que esse encantamento não tenha um pré-requisito, né? Então você pode colocar qualquer encantamento em qualquer objeto. Só que se você fizer isso de outra forma, é caro pra caramba. Então, assim, é uma falha muito grande que ele tem, essa alergia ao ferro, mas ao mesmo tempo ele também pode ter esse poder, essa habilidade, que dá um up total no personagem ali, não só no seu. Como você pode cantar objeto de outras pessoas, entendeu? Isso é muito real, né? Mas eu sou do time que complicações são oportunidades, né? Principalmente dentro do RPG de mesa. Então, pra mim, o personagem de falhas é interessante. Mas a questão é o seguinte: até onde, né? Qual que é o limite ali daquela falha? E você acha que ela deveria ser combinada com o narrador de antemão? Porque eu já vi casos em que o narrador ele não estava sabendo da falha do personagem. E quando essa falha é apresentada por ele, seja no BG, por eles terem conversado, ou seja dentro da própria sessão que é
narradores muitas vezes acabam utilizando dessa falha para prejudicar o personagem. Por exemplo, ele coloca lá no BG que ele, sei lá, é manco. Aconteceu, ele tomou um tiro na perna quando ele era adolescente, ficou manco. Então o narrador fala pra ele, olha, beleza, mas a partir de agora você vai ter aí, sei lá, um dado de agilidade a menos. Todas as suas ações. É justo o personagem ser prejudicado mecanicamente por falhas? Depende bastante, porque, por exemplo, você tem algumas falhas que elas vão prejudicar. Você, por exemplo, pegar um personagem, meu personagem, ele vive tendo pesadelos, ele não consegue dormir durante a noite porque ele é amaldiçoado, atormentado por alguma coisa. Como é que você vai justificar que o seu personagem, ele vai estar sempre tão bem disposto quanto qualquer outra pessoa que dormiu uma noite toda? Se você deixa de dormir uma noite inteira, você vai estar bem disposto no dia seguinte? Entendeu? Principalmente se você tem um pesadelo, porque eu acho que, assim, por exemplo, nesse caso, a maldição, é um personagem que tem sempre pesadelo toda noite. O pesadelo, tu acorda assustado, suando. Eu já tive pesadelo, assim, com amigos meus que no pesadelo eles fizeram merda. Chegou no dia seguinte, eu encontrei eles no trabalho, eu falei assim, cara, não fala comigo hoje, porque eu tô muito bolado com você, entendeu? Mas é por causa do pesadelo, tá? Do pesadelo que eu tive. Então, assim, a gente não fica normal. Por que o personagem da gente vai ficar normal com aquela falha? Não pode ser alguma coisa, tipo, extremamente punitiva. Você vê que o mestre tá fazendo aquilo só de sacanagem com o jogador, entendeu? Mas você também não tem como falar que o personagem ele vai agir normal, igual uma pessoa que não tem uma falha. Ele pode, por exemplo, meu personagem, ele é manco, ele tem esse problema na perna. Porém, ele já tem isso há muitos anos. E aí ele tem treinado sempre para ele não ter esse problema. Então, para esse problema passar meio que despercebido, algo do tipo. Então ele é um cara que todo dia ele vai treinar de correr, de fazer alguma coisa. Então na ficha dele, ele já deu um bônus pro personagem dele, que vai ser equivalente a essa perda que ele vai ter. E aí, beleza, você tem isso mais justificativa. Ele não vai ter uma perda, porque na verdade ele tem, mas ele é melhor do que os outros naquilo, e essa perda rebate, entendeu? Mas eu acho que sim, tem que ter ali alguma coisa, já que o seu personagem tem aquela falha. Justo. E aí, assim, fica aquela situação, né, de quem deve trabalhar, ou implementar, ou lembrar dessa falha em sessões de RPG. O mestre, ele pode, livre espontânea vontade, pegar e jogar aquela falha de forma prejudicial em alguma cena, ou fica a cargo exclusivo do jogador? Qual vai ser essa falha, né? Eu acho que qualquer coisa que você coloque... Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte. O RPG, ele não é player versus mestre. Ele não é uma briga dos dois, entendeu? Ele é uma narrativa compartilhada. Logicamente que o mestre vai trazer desafios, mas porque faz parte. Então a gente tem que tirar essa coisa de que o mestre tá sempre contra mim, exceto quando tem habilidade, tá sempre contra a gente. Mas, tipo assim, tirar essa questão do mestre tá sempre contra a gente. A gente entender que o mestre vai fazer um julgamento bem neutro para todas as situações. E aí, quando você fizer um personagem que tem uma falha, que você acha importante para a história dele, entendeu? Conversar com o mestre. Meu personagem, ele vai ter esse problema. E aí, talvez vocês entrarem em consenso do que se o próprio livro de regras, ele não diz o que poderia ter nesse caso, que a maioria dos livros ele tem. Mas se é uma falha que o próprio livro de regras não diz qual vai ser a penalidade, é conversar em comum. Vai ter penalidade? Qual que vai ser? Vai ser essa, vai ser aquela. E eu acho que, assim, uma coisa que o Obletai sempre comenta, eu não tenho como ficar de olho em todas as fichas de vocês o tempo todo. É a responsabilidade do jogador saber da sua ficha, das suas falhas. Mas é interessante, talvez, às vezes, o próprio mestre também trazer essas falhas, para não parecer que é só o jogador querendo chamar atenção, entendeu? Tipo, não ficar aquela coisa, tipo, esse personagem tá o tempo todo chamando atenção. Não, gente, não é que a gente tá chamando atenção, é porque ele tem essa falha, então eu preciso trazer. Então acho que é meio que um equilíbrio. Eu vou fazer uma cena, vamos supor, tem um personagem que tem problema de visão, e eu vou fazer uma cena onde eu tenho que, sei lá, uma cena de pontaria, uma cena que o personagem vai ter pontaria, ou uma percepção visual, entendeu? Tipo, ele vai investigar as coisas de forma visual. Eu preciso lembrar o mestre que eu tenho essa penalidade, que já tiver sido combinada antes, entendeu? Mas também, assim, um personagem, acho que quando você pega uma coisa mais mental, personagem que tem pesadelos, entendeu? É interessante, às vezes, pro mestre trazer, tipo, não precisa ser sempre, mas trazer você, essa noite, teve uns pesadelos assim, assim, assado, entendeu? Talvez seja uma coisa que ele possa trazer numa próxima cena, etc. Então, acho que a penalidade dá muito pro jogador mesmo se lembrar. Anote, para você se lembrar, etc.
Mas se a falha do personagem for uma coisa tão visual, tão assim, visível, acho que é bacana ter essa certa... explorar um pouco isso, talvez, para não ficar parecendo só que o jogador tá... Não ficar uma falha esquecida, ao mesmo tempo não parecer que o jogador tá o tempo todo querendo chamar atenção. E aí eu tenho uma frase ali, uma afirmativa, que eu queria saber a sua opinião. O personagem sem falhas, o personagem perfeito, não vai ter bom arco narrativo. Eu concordo. Vamos explicar. Pode falar. Não, pode falar. Explica. Eu queria dizer pra galera só, né? O arco narrativo é normalmente aquilo que todas as histórias têm. É o seu personagem começa no ponto A, ele precisa ir pro ponto B. A Mione, além de jogadora profissional, ela também é escritora. Ela sabe muito melhor do que eu como que é essa questão de arco narrativo, né? Porque se o personagem não anda ali de um ponto pro outro, praticamente não tem por que ter história, né? Se ele vai continuar sendo o mesmo ao longo de tanto período, tem por que, né, ele existir e tal. Ele existir sim, mas ele não vai ser interessante de se acompanhar, né? Sim, e esse é um ponto que eu já ia puxar também para esse lado da escrita. Na literatura, você tem um personagem, né, nas técnicas de você escrever, você tem um personagem que é mais conhecido pelo nome feminino do que o masculino, mas existe também a versão masculina, que é Mary Sue ou Gary Sue. Mary Sue é aquela personagem perfeita. É aquela garota rica, inteligente, boazinha, não tem nenhum defeito. E o Gary Sue é a mesma coisa, só que versão masculina. E eles são os personagens que você tem que evitar ao máximo na escrita. Porque sempre quando a gente vai falar sobre um personagem, sobre vamos colocar a história no RPG, a história de um livro, né? Você tem o arco, você tem a evolução do personagem. No momento que ele sai daqui, de uma forma, e ele chega no final. Ele tem aquele crescimento. Ele pode ter um crescimento vilanesco, tipo, ele era um cara bom e transformou-se num vilão, entendeu? Mas é um crescimento, é uma mudança. Então, quando você vai fazer um personagem que você acha que... para você ter uma história, para você ter isso, o seu personagem tem que passar por esse arco, por essa evolução. Seja tanto para ele se tornar um personagem, um herói extremamente bonzinho, que todo mundo ama, quanto ele se tornar um vilão extremamente malvado, que todo mundo odeia. Você tem que ter ver que o seu personagem começou num ponto e terminou em outro diferente. Se o seu personagem é 100% perfeito, como é que você vai ter essa parte da evolução? Entendeu? Isso, assim, que a gente vem tendo em algumas coisas que ensinam sobre escrever. Você tem a jornada do herói, de evolução do herói também, entendeu? Então é sempre bom você saber que o seu personagem ele vai enfrentar desafios, porque eu acho que, por exemplo, tentar interpretar um personagem 100% perfeito, a gente não é 100% perfeito. Como é que eu vou conseguir interpretar um personagem assim? Então é bem complicado. Então, coloquem defeitos nos seus personagens. Seu personagem não precisa ser também aquele cara que pinga ali com todos os defeitos possíveis do livro, entendeu? Mas ele é um personagem que ele vai ter aquelas falhas. Ele vai ter aquela falha de caráter que nem sempre representa uma falha de caráter do jogador. E esse é um ponto importante. Saber que o jogador é diferente do personagem. Enquanto você consegue separar isso, você consegue separar que o seu personagem ele age e pensa de uma forma que você mesmo julga errado. Mas ele age e pensa dessa forma. O primeiro livro que eu escrevi, eu tinha escrito tudinho que meus personagens iam fazer. Eu tinha feito, na minha técnica de escrita, tinha escrito já o que aconteceria no começo, meio e fim, o que acontece nos capítulos. Chegou uma parte que eu comecei a levar minha personagem para fazer o que eu queria que ela fizesse, só que eu comecei a travar, porque, como eu falei, apesar de eu escrever em primeira pessoa e eu sempre tentar me sentir na pele do personagem, a personagem é diferente de mim. Então eu comecei por um lado que não condizia com a personagem de forma nenhuma. E aí, tipo, eu peguei, joguei um capítulo todo fora e reescrevi pensando agora em como a personagem é. Que ela agia de uma forma que eu mesmo não agiria. E aí, nisso eu consegui seguir. Então esse é o ponto, é você entender que você não é o seu personagem, que o seu personagem pode ser um babaca e que você não quer dizer que você seja. Porém, também tem que tomar cuidado com a forma que o seu personagem vai ser babaca para não parecer que é um pensamento seu. É muito confuso isso, mas se você souber diferenciar você do personagem, possivelmente as pessoas que estão na mesa também vão saber diferenciar você do personagem e entender que o personagem pensa de uma forma e você de outra. Eu penso que quando você chega nesse ponto em que você tem aquele pensamento, meu personagem não faria isso, ser uma coisa fútil para atrapalhar o andamento da história da mesa, é quando você sabe que o seu personagem foi bem construído. O personagem ele já tem tanta personalidade própria, tantos objetivos, ele tem vida realmente, que eu já sei que eu tomaria uma decisão diferente dele, mas mesmo assim eu vou seguir esse caminho porque é o que ele faria, né? E aí você tem a prova da construção de um bom personagem, na minha opinião. Sim.
é exatamente quando você consegue saber, e aí não só essa questão da sua personalidade, mas a questão também de você evitar o metagame. Tipo, eu sei uma coisa, mas meu personagem não sabe. Só que se ele for pra esse caminho que ele tá indo, que na mente dele é o certo, ele vai se ferrar muito. Mas é o que eu tenho que fazer, é saber que... É exatamente, saber que tomar as decisões que o personagem vai tomar nem sempre vai ser de agrado. Como já aconteceu aí, né, que a Morgana é odiada bastante aí, por conta do que ela fez. Eu sabia que ela ia se ferrar, mas foi o que ela faria. Muito bem, essas são aí o nosso bate-papo do RPG Sem Filtro. A gente vai ter sempre um tema diferente, polêmico de RPG de mesa para tratar por aqui, sempre com convidados também, criadores de conteúdo da sua opinião, mas o nosso campo dos comentários também sempre estará aberto para sua opinião respeitosa aí sobre os nossos temas, tá? Então fala aí, personagem tem que ser perfeito, ele pode ter alguns defeitos, ele deve ter alguns defeitos? Quer saber a sua opinião? Bom, deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado.